Fala, pessoal, eu sou a Júlia. E eu sou o Caio. E começa agora mais um podcast. E hoje nós recebemos a Camila e a Tisa, mãe e filha, empreendedoras aqui em Uberaba. Juntas tocam aí o Boticário na região, também a Quem Disse Berenice, a Intimíssima e a Body for Sure. É um prazer recebê-las aqui. O prazer é nosso, Júlia. Estamos muito felizes de estarmos aqui. A gente fica feliz de vocês terem recebido esse convite. E a gente tem a oportunidade de conversar com pessoas que empreendem na nossa cidade, né? Que geram emprego, enfim, que têm coragem de empreender no nosso município. Exatamente. E eu queria saber como que começa a história de vocês. Contem um pouquinho como começou essa relação, né? Até com o Boticário mesmo. Como começa, eu vou deixar a palavra com ela, né? Você não era nascida, né, filha? Olha, nós começamos com o Boticário. Eu já venho de uma sucessão, que era da minha mãe. E eu tinha 14 anos, né? Hoje eu estou com 57. E a mamãe começou a trabalhar com o Boticário em casa mesmo, vendendo porta a porta. O Boticário ainda tinha, sei lá, umas 2 lojas só, né? Uma em Curitiba, no aeroporto, e uma na cidade. E aí a gente teve a oportunidade de fazer a representação do Boticário aqui em Uberaba, né? Através de uma conhecida nossa de Belo Horizonte. E nós começamos assim. Depois, em 82, né? 82. A mamãe abriu uma loja, a primeira loja que existe até hoje, né? Que é a nossa matriz ali na Manuel Borges, e trazendo outros produtos, porque o Boticário tinha um portfólio de 10 produtos só. E trazendo outros produtos sempre na área muito natural. A mamãe sempre gostou muito desse conceito, sabe? Orgânico, natural. E a gente representava a Botica Veado Douro, aqui, a Rama, a Juruá, que são uns produtos bem naturais, e tinha toda essa gama. E o Boticário veio crescendo. O Boticário veio crescendo. Teve uma época que eu saí, não estava trabalhando com a mamãe, que eu me formei em contabilidade e especializei em contabilidade rural. Então, fui morar na fazenda, fiquei um tempo morando na fazenda, e depois eu voltei, porque a mamãe separou do papai e foi embora para Belo Horizonte, e eu assumi as lojas, né? Meio que do dia para a noite, no susto. Aí eu já estava com 16 anos, e aí começou assim. Quando eu fiz 20 anos, 21, a mamãe me passou as lojas, e aí foi sempre da minha gestão só, né? Crescendo. Mas hoje nós já estamos, assim, muitos anos, né, com o Boticário. Depois ele se tornou franquia e tem crescido cada vez mais. E, graças a Deus, estamos aí. Eu acho que nós vamos conversar sobre isso, né? Sobre a sucessão. Tá com as meninas trabalhando comigo. Nossa, a maior felicidade do mundo. Doida para aposentar. Quem vê pensa. Ai, mas são muitos anos, né? Mas eu sou muito feliz com o meu trabalho. E gosto demais de estar lidando com as pessoas, né? Essa questão da venda direta também me encanta, que a gente tem a venda direta do Boticário, que é essa venda por catálogo. E eu adoro. E você começou muito cedo, né? Muito, 14 Porque anos. assim, assumiu praticamente a responsabilidade das lojas com o quê? Com 21? 21 já era minha. Então, impressionante, né? E 21. pelo sucesso que é hoje, sinal de que deu muito certo. Não, e já deu muito errado também, viu, Caio? Porque acho que todo empreendedor. Não existe um empreendedor que não quebrou pelo menos umas 2 vezes, viu? Eu não conheço, pelo menos, nenhum. E a gente já teve muito insucesso também, não são só flores, né? Mas a perseverança, ela é maior do que a tristeza, né? Que a gente não deixa se abater, né? E aí levanta Fênix, né? Exatamente. Ressurge das tem muita cinzas. resiliência. E tem muitos canais. Agora é uma cultura no Brasil também, mas tem canais americanos que gostam de... Os youtubers vão nas ruas onde tem pessoas que têm sucesso, né, financeiro, e perguntam para eles, para os empreendedores, dicas, o que vocês fizeram, como é que foi. Quase todos eles falam que quebraram em algum momento da vida. Com certeza. Sim. E muitas entrevistas também, os empreendedores falam, se você pudesse escolher hoje ter o conhecimento que você tem ou ter o sucesso financeiro, todos prefeririam começar com o conhecimento do que com os recursos financeiros que possuem. Com certeza. Porque aquilo ali, a jornada, né, quebrar, passar por essas dificuldades é o que te faz saber empreender. Sim. E você tem que ser, assim, humilde para poder aprender com aquilo que você errou, né? E não cometer o erro de novo, porque às vezes muitas pessoas ficam persistindo, né, naquele erro. Exatamente. Não, então, eu até hoje não aprendi sem pagar nada nessa vida, né? E a gente paga caro, né?
com todos os nossos aprendizados. Então, a gente ainda continua pagando, né, Camila? Com certeza. A gente ainda continua pagando. E a gente, mesmo tendo toda a inspiração e história também, com certeza. E eu queria saber de você, Camila, como que você entrou, né, nessa área do empreendedorismo? Sempre teve vontade? Ou foi ao longo da vida, né, foi vendo a família, foi vendo sua mãe e foi conquistada por isso ou se já era um sonho? É uma mistura de um pouco disso tudo que você falou. Claro que a gente acaba sendo muito influenciado por todo o meio que a gente vive, mas uma coisa que eu sempre reconheço, sempre reforço, é o quanto foi maduro da parte da minha mãe, dos meus pais, de uma forma geral, de não determinar nada para o nosso futuro. Eu, desde criança, sempre tive muito interesse pelo trabalho dela, né? Eu chorava para ir em reunião com ela, não queria ir para a escola. Eu também, desde os meus 14, apesar de sempre ter priorizado os estudos, minhas férias eram dentro de loja. Tem até o apelido que eu carrego desde pequena de pacotinho, porque eu novinha, eu não podia mexer no caixa, não podia atender, então o que me davam para fazer? Fazer embrulho de presente. Então eu era o pacotinho das meninas. E na época era embrulho mesmo, hein, gente? Não era É. só... Era Hoje a gente montar foi na caixa, sacola, né? Era uma tarefa mesmo. Era Era uma tarefa. tarefa e eu achava o máximo. Nossa. Então, eu sempre acompanhei muito a rotina da minha mãe, sempre gostei demais. E isso foi de uma forma muito natural. Ao longo da vida, eu acho que também a gente vai manifestando de formas que, quando nós somos mais velhos, a gente percebe, né? Eu fazia miçanguinha para vender, eu novinha sempre fui muito envolvida com esse tipo de atividade. E, naturalmente, ao longo da vida, eu optei por seguir. Sempre pude acompanhar muito de perto como era a evolução da loja, participar ali de dentro da loja. Então, eu optei por fazer administração. E, na época, foi até uma grande questão, porque eu tinha vontade de ir para fora, fazer alguma faculdade com maior peso, né? Mas uma coisa que a gente conversou muito na época é que nada traz mais aprendizado do que você viver e passar por tudo que você precisa para poder aprender mesmo com as próprias pernas, né, no dia a dia. Então, para mim, fez muito mais sentido continuar aqui, já iniciar na empresa onde era a intenção que fosse minha um dia, né? Hoje nós somos sócias. E eu falo que foi a maior escola, foi a melhor decisão que eu tomei, porque nunca fui induzida, fui sempre muito incentivada. E foi da forma mais natural possível. Então, eu acho que grande sucesso de hoje, a forma como a gente trabalha, vem também de como foi cultivado lá no começo. E pela sua resposta, a gente percebe que é muito pela admiração, né? Porque Sim. vocês têm uma boa relação e acaba que você admirava sua mãe. Com certeza. Então, pela admiração por ela e pelo trabalho dela, acabou que isso passou para você. Sim. Muito bacana. E Tisa, pegando assim, né, assumindo a loja tão cedo, você foi mãe, né, depois de já ser empreendedora. E como que foi isso, né, dividir ali os papéis entre o empreendedorismo e a maternidade? Nossa, então, isso daí é uma coisa, assim, muito pesada, né? Tem época que eu até brinco com as meninas e falo, gente, parece que tem uma época, assim, que passa só um flash, né? Que a gente não lembra muito, porque a necessidade... Porque todo mundo olha, assim, as lojas hoje, acha assim, nossa, tudo muito bonito. Não nasceu desse jeito, né? Foi ficando desse jeito. Então, eu levava trabalho para casa, chegava para fechar a caixa, eu fazia tudo lá em casa mesmo. Eu sou da época que dava baixo no estoque, na fichinha, sabe? Então, assim, não existia computador, né? Na época do fax ainda, do mimeógrafo. Então, assim... a gente, nessa época, assim, que as meninas nasceram, que tive muito apoio, sabe? Graças a Deus, eu sempre tive pessoas boas nas nossas vidas, né? Que são até hoje muito presentes na nossa vida. Então, assim, não é fácil, porque tem hora que você faz. Eu voltei a trabalhar com 7 dias. Eu não tinha nem tirado os pontos ainda da minha cesárea. Eu voltei a trabalhar por necessidade. Não era porque quer fazer bonito. Não, gente. Não, é porque eu não tinha mesmo jeito. E carregando os meninos, né? Sempre à medida do possível. Nascida e criada em loja. Exatamente. Assim como a Camila está grávida, né? Então, assim como eu espero que o Alexandre também seja criado. Já estamos organizando um espaço na loja para ele. E a quarta geração, A geração Mas dele... é isso, tem hora que a gente tem que abrir mão, né? Infelizmente, eu tive que abrir mão diante de uma necessidade, mas é uma coisa assim que não ficou,
na cabeça dos meninos, né? Eu sempre fui muito participativa. Esqueci poucas vezes, graças a Deus, os meninos na escola, entendeu? Que bom que eu já era mais velha, eu me responsabilizava. Ela assumia, mas quem nunca esqueceu, né? Que atire a primeira pedra. Exatamente. Então, assim, é tudo isso, é um turbilhão, que eu vejo gente que não trabalha e que às vezes dá menos atenção do que eu dava, né? O que eu sempre tive uma filosofia de vida. Quando eu estou com os meninos, estou com os meninos. Então, assim, de brincar, de tudo, os meninos têm muita recordação das férias, em fazenda. Então, assim, quando era lazer, a gente nunca foi muito de viajar. Não tenho esse costume. Mas ir para a fazenda era quase todo final de semana. Os meninos brincam, mãe, eu quero ter a infância, que eu quero dar para os meus filhos, né, a infância que eu tive. De brincar de pedrinha, de tirar um bicho de pé, um bolo de batata, brincar no rego d'água, ir para o chiqueiro, sabe? Então, assim, essa comunicação com a natureza e com outras pessoas também, que a gente acabava levando muita gente para a fazenda, era muito gostoso. Então, o tempo que era dos meninos, era dos meninos. E até pegando um gancho também na pergunta anterior, algo também que eu levo para minha vida, e agora, sendo mãe, eu quero replicar isso, nunca teve um peso, uma carga dentro de casa do trabalho. Eu não tenho lembrança, recordação da minha mãe chegar, nossa, meu Deus, porque hoje o dia foi muito difícil, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. Realmente, o tempo dela estar em casa era com a gente. Desculpa te interromper, até o que eu queria te perguntar sobre isso, porque você tinha essa visão dela como líder, né? Como é que era isso? Em casa, né? Não, era muito tranquilo, porque tinha realmente essa divisão. Então, sempre muita participação do meu pai e da minha mãe. A gente sempre entendeu muito bem que tudo hoje que a gente tem veio do esforço deles e que isso traz realmente consequências. Em momentos da vida a gente tem que abrir mão de algumas coisas, mas isso nunca foi um peso dentro de casa. Nunca teve reclamação de ai que saco, ai que isso, ai que aquilo. Então, a gente cresceu com essa admiração que você comentou. Essa admiração pelo trabalho, pelas pessoas que eles são. E foi, com certeza, um grande impulsionador para que a gente tivesse interesse de hoje estar dentro da empresa. Porque a gente valoriza tudo que a gente tem em detrimento disso, mas também é uma paixão compartilhada que a gente tem pela marca, pelas marcas hoje, né? Pelas marcas, pelo trabalho hoje do empreendedorismo, que não é fácil, mas também é muito fascinante. Queria dar um adendo disso, que eu acho muito interessante. A vida inteira a gente tem que trabalhar a cabeça também, né? Fiz psicóloga anos e anos, mais de 20 anos, mas também foi um curso que eu fiz em São Paulo, que eu achei muito bom, que era exatamente isso que ela está falando. Porque os pais, quando são empreendedores, que querem deixar um legado para o filho, mostra isso de uma forma muito pesada. Só eu que trabalho, só eu que faço, a empresa é minha, e isso, aquilo. Não, então, esse curso que a gente fez lá, e foi muito bom, que não tinha nada a ver com o Boticário, que eu fazia muito curso avulso, porque eu não me formei. Então, eu também ficava me cobrando isso, sabe? Fui informar depois dos meninos tudo grande. Todos foram na minha formatura. Eu acho que eu já tinha uns 13 anos. Todos foram na minha formatura. Então, como eu só fazia curso, eu buscava muito curso, muito me especializar dentro de cursos, né? Porque não tinha tempo para ficar na faculdade. Então, acho que essa faculdade à distância também, a AD, foi uma coisa muito boa para todo mundo. E aí eu fiz esse curso lá em São Paulo e isso parece que ficou assim, bem dentro de mim, sabe? Bem interno mesmo. Essa questão da satisfação do emprego, sabe? E eu trouxe muita religiosidade para dentro do meu ser também, né? A gratidão, sabe? Por tudo aquilo que eu construí, o tanto que eu fui grata, até pelos erros, né? As pessoas que nos passaram raiva, né? Aquelas que nos levaram na lei, que já teve várias. Mas, assim, a gratidão daquele aprendizado. E eu realmente nunca levei isso para casa, nunca. É muito internalizado. Tem hora que ela fala, não, gente, vamos dar graças a Deus por esse problema. Tá ensinando a gente, não, mãe, não é hora de ser positiva. Ela fica Deixa a gente dar uma estressada. Mas isso é muito legal. O meu pai sempre falou isso também, né? Da palavra ter poder e tentar ser positivo. E olha que meu pai, às vezes, ele tinha esses momentos assim, meu pai ficava puto quando ele estava durante o trabalho. Mas é muito bacana isso, porque às vezes a gente reclama do nosso trabalho, né?
Nós mesmos lá na Câmara, às vezes a gente reclama do dia que a gente está vivendo, mas o tanto que a gente pediu para viver aquilo, né? Exatamente. Então é muito bacana esse sentimento de gratidão. São os problemas que a gente escolhe lidar, né? Problema, qualquer momento da vida, âmbito da vida vai ter. Então são os problemas que a gente escolhe. Uma vida sem problemas, né? Realmente não existe. Sem graça. Vocês foram capa da Forbes, né? Recentemente, assim, como exemplos de sucesso. E eu queria saber como foi esse momento, como surgiu essa oportunidade. Vocês estavam lá, belíssimas na capa. Obrigada. Como foi isso? Foi muito bacana. O Boticário, ele está trabalhando cada vez mais, se apropriando mesmo da data do Dia Internacional da Mulher. E ele já tem, né, uma parceria muito grande com a Forbes por várias questões. E eles aproveitaram para produzir uma matéria ressaltando algumas pessoas que trabalham assim dentro do grupo. Então, desde franqueados a parceiros de outras marcas que eles também detêm, eles fizeram em forma de reconhecimento para que pudesse valorizar realmente a mulher e o espaço que hoje o Boticário realmente nos deu. Para poder hoje estarmos com as oportunidades que a gente tem, com as lojas que a gente tem, onde a gente está. E foi muito pela história, foi a valorização da história que desde a minha avó para minha mãe, hoje eu e minha irmã trabalhamos dentro da empresa. Eles nos escolheram como franqueadas para integrar esse time de mulheres que representaram a marca em forma de homenagem. Que gracinha. Muito bacana. E uma curiosidade, que eu não tenho esse dado, né? As franquias da Boticário, a maioria dos proprietários costumam ser homens ou mulheres? Por ser um nicho mais ligado à mulher, tem alguma coisa a ver ou não? Tem, hoje a maioria é mulher. A maioria é mulher. Bacana. Acaba que eu posso falar que 100% dos franqueados hoje são de empresas familiares, porque muitas histórias como a nossa se repetem. Então, acaba que a presença masculina existe, mas muita dela também é porque, às vezes, é marido e mulher. Às vezes a mãe, né? Sim, um filho. Entendi. Não, muito legal. E aí vocês já têm mais de 40 anos, né, de franquia. Estão na terceira geração. Eu queria saber se tem algum segredo, se é, obviamente, o trabalho, né, a dedicação. Tem algum segredo que vocês acham que é necessário para conseguir esse sucesso durante tanto tempo? E se você enxerga, agora pro Alexandre, né, que vai nascer, se é um caminho que você deseja que ele siga, né? Eu acredito que sim. Sim, com certeza. Respondendo a primeira pergunta, eu acho que não tem segredo. Não existe segredo. O segredo é você ter consciência de que é o que a gente comentou. Dificuldades vão ter, mas sua vontade e sua força tem que ser maiores. Então, precisa ser resiliente, precisa entender e ser empático com pessoas, porque a gente está lidando com fornecedor, cliente, funcionário, são pessoas, nós somos pessoas, então a gente tem que se entender também. Claro. E eu acho que o segredo não existe. O segredo é a gente realmente ter vontade e entender que desafios sempre vão ter. E continuar apostando naquilo e ter amor pelo que faz. Porque se você não tem, né, um propósito, os valores daquilo que você faz não se encaixam com o que você é como pessoa, não vai fluir. Então, não adianta insistir. Às vezes é algum mercado, alguma coisa que pode ser muito rentável, mas ela não vai ser sustentável se não faz sentido e se não bate com os seus valores, né? Concordo com você. E não necessariamente, às vezes, a gente amar o que faz, mas saber respeitar aquilo, né? Exatamente. Saber que ser grato, né, ao que você faz. E eu desejo, sim, para os meus filhos dos meus irmãos, todos. Porque é um mundo realmente muito bacana e hoje as marcas que a gente trabalha são marcas muito à frente, que olham realmente para um futuro que traz para nós a segurança e a certeza de que são marcas muito promissoras, que acompanham toda, né, hoje como o mercado é volátil, como é dinâmico, acompanham muito, tem muita visão, então trabalhar, ainda mais ter o privilégio de trabalhar com família, sabendo como lidar, né, tendo consciência e respeitando, a gente tem um ambiente muito gostoso, né? Nosso trabalho, a nossa família também. Quando dá certo é maravilhoso, né? Que é o caso de vocês. Sim. Quando dá errado a família no negócio... Mas também não é mil maravilhas o tempo inteiro, não. Faz parte, né? Faz parte. Mas no modo geral dá certo, né? Nossa, demais. Quando a Camila fala assim, realmente não tem segredo, mas tem pontos de atenção, né? O ponto de atenção que eu acho para o sucesso é uma palavra muito simples, comunicação. Porque a comunicação, eu acho que ela é a veia propulsora para dar certo ou errado. A forma que você se comunica dentro de uma relação, né, pode ser familiar ou
patrão e funcionário, né? Odeio essa palavra patrão, mas assim, qualquer tipo de relação, a comunicação, porque tem a verbal e a não verbal. Sim. Né? Então, a comunicação eu acho que é o maior ponto de atenção, que eu acho que é o calo de toda empresa ainda até os dias de hoje. Né? Na empresa, eu acho que no relacionamento familiar, marido e mulher, sabe? Então, assim, eu brinco muito com os meninos lá na loja, toda vez eu falo, gente, a gente larga do marido por causa de uma escova de dente. Que se todo dia largar a escova de dente ali na pia, molhada e não sei o quê, tem um dia que você vai falar da escova de dente, mas você vai lembrar, trem, de quando você namorava. Você vai jogar tudo na cara, porque não houve a comunicação, não houve aquele desabafo. Por causa de uma escova de dente, você acaba com... E isso é no âmbito profissional também, sabe? Com certeza. Então, assim, a gente aprendeu, principalmente depois que a Camila foi para a empresa, que já é essa mentalidade mais jovem, sabe? Uma mentalidade mais estudada também, que é muito importante o estudo. Mas essas questões de feedback, a Camila gosta muito de RH. Muito, muito, muito. É o fraco dela, né? Fraco não, é o forte, né? É o fraco de fraco gostar. Por gostar né? demais, Mas é o forte dela, muito é RH. Então, essa questão da comunicação, de trazer o funcionário. Então, assim, quando a gente hoje, né? Eu vou falar de uns 5, 6 anos para cá, quando a gente vai desligar um funcionário, ele já sabe que ele já vai ser desligado. Zero de surpresa, porque houve feedback, houve tentativa, houve aquilo. Então, assim... A gente está muito tranquilo com isso, né? Não tem mais aquela aflição, nossa, vou dispensar uma pessoa que está comigo há muito tempo. Não, houve, não está servindo mais, mas não é que não está servindo, não está se encaixando. Ela não deixou de ser boa, ela é boa. Ela não é que ela tá que ela ficou ruim, que antes ela era boa e ficou ruim. Nós não temos essa mentalidade dentro da empresa. Simplesmente é porque agora a gente está num nível de exigência que às vezes a pessoa não se adequa. Ou não quer se adequar, né? Ou não quer o se momento adequar. da empresa que não faz que sentido. exatamente. Então, assim, eu acho que quando você fala em segredo, realmente não tem segredo, né? Porque segredo é alguma coisa assim, muito escondida, muito elaborada, não. Eu acho que tem pontos de atenção mesmo, que é essa questão da comunicação e respeito, né? Eu acredito muito no que você falou, Com que certeza. é a gestão de pessoas, né? Saber gerir pessoas hoje é a maior dificuldade que tem. Hoje, principalmente para vocês que lidam com a parte do empreendedorismo, né? Que possuem pessoas que trabalham com vocês, né? Contratos, enfim. Hoje a inteligência emocional das pessoas às vezes é muito complicado trabalhar com funcionários assim. E saber geri-los é o segredo, entre aspas, do negócio. Tem a frase muito famosa, eu posso estar falando besteira, mas eu acho que é do Peter Drucker, que ele fala, se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. É isso, exato. Eu tive a oportunidade de fazer estágio no escritório e lá a gente tinha colado, assim, na mesa, que era vários princípios e um deles, que é o que ficou mais marcado para mim de longe, que eu falo desde que comecei lá no gabinete também, que é ame receber feedback. Porque aquilo ali é pro seu crescimento, né? Então, às vezes, você não ouve algo agradável no momento, mas você sabe que a longo prazo isso é essencial para você crescer e estar disposto a ouvir o feedback também é muito importante. Porque às vezes você faz uma carinha bonitinha ali, às vezes você deixa a comunicação não verbal, né, aflorar. Mas a longo prazo você percebe quem ouviu o feedback ou quem realmente não né? E gostar do feedback realmente eu acho que é um grande caminho aí para crescer dentro das empresas, né? E eu queria perguntar também da sucessão, porque a sucessão ela acontece de forma diferente, né? Em várias empresas. E eu queria saber como foi para você especificamente, né, Camila? Então, o Boticário, ele tem um projeto muito interessante, que já foi, inclusive, case para empresas fora Brasil. A partir do momento que as pessoas manifestam interesse, né? Filhos, hoje eles aceitam pessoas de primeiro grau, né? De parentesco de primeiro grau de descendência. Existe dentro da empresa um projeto estruturado, que na minha época chamava o Futuro em Nossas Mãos, mas hoje sucessores da... É um programa de sucessão que eu falo que é o MBA interno do Boticário. Eu fiz MBA depois da faculdade e, com certeza, se for olhar meu período de faculdade, meu MBA que eu fiz, com certeza o mais desafiador foi esse processo dentro do Boticário, porque hoje a empresa, por ser uma empresa muito séria, e ela quer a sustentabilidade do negócio, né?
eles olharam hoje, ok, então nós temos, como eu falei, né, praticamente 100% dos nossos franqueados são empresas familiares, nós precisamos distinguir quais são sucessores e quais são herdeiros. Porque muitas pessoas veem, né, nossa, Boticário, Grupo Boticário, o negócio pronto, então minha vida tá feita, vou entrar pro negócio. Tem gente que acha que é status, né, falar que é franqueado do Boticário. E o Boticário começou a perceber isso. E criou esse processo que hoje, se eu não me engano, já tem seus 12, 13 anos, desde que acontece. E são etapas que a gente vive, são módulos que a gente passa por todas as áreas core da empresa. E para entrar, você já tem que ter adequação aos valores, aderência a todos os valores, e já tem que ter atuado na empresa há um bom tempo, inclusive em cargos de liderança, para que então você entre para o processo, para que ele te capacite e você saia de lá apto a assumir o negócio. Então, além de conhecimento mesmo técnico ali do seu negócio, você tem que ter também muita inteligência emocional. E onde eles, cada vez mais, hoje a minha irmã está passando por esse processo. Eu me formei em 2017. E aí, devido à pandemia, acabou atrasando um pouquinho o processo. A Florência entrou agora. E o que eles estão trabalhando muito hoje é como esse repasse vai acontecer, né? Entre mãe e filha, pai, filho, enfim. Então, o nosso processo de sucessão, ele teve esse marco do Boticário, apesar de que hoje a sucessão foi para o negócio todo em si, mas foi um aprendizado muito grande que a gente teve dentro do processo, porque a questão maior ali não era o seu conhecimento técnico, mas era como ia ser a relação de sucessor e sucedido. Porque hoje tem estudos, né, já desde muito tempo, que mostram que empresas, quanto mais vão passando de geração, a tendência com que elas fechem é altíssima. O percentual Exato. de empresas que encerram por conta de sucessão é muito grande. Então, o nosso processo teve esse marco mesmo aí de sucessão. Já sabíamos do meu interesse. A minha mãe também tem o papel de sucedida de confiar para que eu ingresse no negócio e, ao final desse processo, seja considerada operadora, que é essa nomenclatura que eles dão. Tornar você sócia. Me tornar sócia é uma exigência, faz parte dos critérios do Boticário. Quando encerra o processo de sucessão, tem que ter um percentual mínimo de sociedade para que o processo seja concluído e seja validado. Não, isso é muito bacana, a empresa ter essa visão, né? Sim. É muito legal. E uma coisa muito interessante, nós éramos em 900 franqueados no Brasil, 3.400 lojas, né? E 900 franqueados. Hoje nós somos em 400. Por quê? Muita gente não passou na sucessão. Que interessante. Sim. E o Boticário ainda pensa em diminuir mais ainda. Então, hoje os grupos, por ter anos de estrutura, que ele já vem trabalhando isso, os grupos ficaram mais estruturados, com mais lojas, com potencial de crescimento. Porque também não adianta todo mundo ser sucessor e herdar uma coisa. Não, tem que herdar um bom patrimônio, uma boa área de gestão, né? Uma amplitude demográfica mesmo para a atuação da área dela. Então, aí o Boticário hoje está dando mais oportunidades para essas pessoas que já têm a sucessão para poder melhorar e fazer isso que ela falou. Já pensar no Alexandre, né, na próxima. O Boticário tem planejamento para daqui a 30 anos. Não, Sim. muito bacana. É 2050. Aí só para eu entender, como hoje existem menos franqueados, mas existem mais lojas. Sim. Então, naturalmente, eu vou uma hipótese, né? Se não der certo, por exemplo, não, já deu, né? Mas se não der certo a sua sucessão para Camila, aí quem que assumiria essas lojas? Alguém da O região? Boticário assume, O pega Boticário de volta e oferece para outro franqueado. Entendi. Muito Entendeu? bacana. Entendi. Tem todo um processo antes, né? Ele conversa, olha, não tem ninguém para indicar, porque num futuro, em tanto tempo, a gente precisa que tenha alguém que substitua. Eles valorizam, claro, todo o histórico dos franqueados, mas existem hoje, às vezes, algumas habilidades ou algumas competências, algumas questões que hoje eles trabalham e precisam de um ritmo mais acelerado, ou de ideias que algumas pessoas vão contra. A gente tem exemplos simples, né? Minha mãe, ela é super à frente do tempo, mas teve uma tecnologia específica que foi implementada em loja que a gente teve que dar uma brigadinha. Eu falei, mãe, tem que colocar, faz todo sentido. Não, mas eu não confio, eu não sou segura. Então, tem essas questões. Só que, claro que isso é uma proporção muito pequena, mas quando a gente leva para outras realidades, às vezes são assuntos de proporções muito maiores. Exato. E aí o Boticário acaba sendo comprometido por isso. Isso é uma realidade que numa realidade específica aqui de Uberaba que
vocês dão muito bem, né? Sim. Porque existem familiares que, ainda que tenham uma boa relação, profissionalmente não conseguem lidar. Com certeza, com certeza. E nós aqui temos o núcleo familiar um só. Tem outras franquias dentro do Brasil que às vezes são irmãos, que aí os filhos assumiram e aí os primos às vezes não dão muito certo. E fora que tem muito dessa questão também de perfil. O Boticário hoje quer, e ele tá certíssimo, pessoas que tenham o perfil empreendedor para continuar crescendo com ele. Porque o Boticário, apesar de uma marca de 47 anos, ele é arrojado. Ele tá à frente do tempo, ele é muito atual, ele é muito inovador. Então, se ele não tiver pessoas com cabeças que consigam acompanhar, Exatamente. ele não vai conseguir atingir o objetivo dele. Ainda mais no mercado que, penso eu, que é bem volátil, né? Sim. Se você não se atualiza, mercado estético e fio de beleza. Muito. Não, muito bacana. E hoje vocês lidam não só com o Boticário, né? Com a marca, com outras marcas. Eu queria saber de vocês a importância hoje dessa... Você até falou sobre comunicação, mas no sentido de relação interpessoal. Eu queria saber a importância da comunicação na parte digital, que você provavelmente, até por ser mais jovem, tem um outro olhar sobre isso. Como é que foi isso e como que vocês lidam hoje com a importância dessa comunicação digital? Hoje a comunicação digital, quando a gente vai pensar nas ferramentas que a gente tem, desde o WhatsApp, o Instagram, hoje viraram impulsionadores de venda mesmo. São ferramentas que a gente lida que tem um percentual de participação aí da nossa venda como um todo. E eu penso muito assim na pandemia, né? O Boticário acelerou muita estrutura que eles tinham futura de questões mesmo De ali... abrir, né? De abrir concessões. de sistemas, de aplicativos desenvolvidos para poder no futuro implementar. E eles anteciparam muito na pandemia. E essa questão da comunicação pegou muito, porque é totalmente diferente um atendimento digital de um atendimento presencial. Ali, a gente não sabe como a pessoa está falando, que tom que ela está falando, se ela está respondendo de uma forma mais agradável, de uma forma mais incisiva, mais ríspida. Então, é um novo mundo que a gente tem que adaptar. A gente já teve, inclusive, cursos para poder dar. A gente acompanhou muito de perto a implementação dessas ferramentas, porque é um canal muito promissor. Principalmente live também, quando a gente pôde ter um pouquinho mais de flexibilidade ali na época, na abertura das lojas, eram lives também que salvavam a gente. Aí entra de novo a questão da comunicação. E aí já é uma comunicação totalmente diferente, porque tem que ser pessoas que prendam a atenção, pessoas que tenham uma boa oratória, que sejam dinâmicas. Então, realmente foi uma atualização constante. E foi muito desafiador, mas trouxe pra gente também fora da caixinha, né? Muitos pensamentos fora da caixinha. Eu não esqueço, na Quem Disse, não se podia vender maquiagem, não podia fazer experimentação, né? E aí eu falei, gente, a gente vai ter que brincar de maquiar. Eu lembrei de, no comecinho, umas bonecas que a gente tinha, assim, impressas numa A3, e que a gente usava em curso de maquiagem. Falei, nossa, experimentação, ao invés de ser na cliente, vai ser assim. A gente vai mostrar pra cliente no papel. Então, todas essas formas de comunicação, uma agrega a outra, e elas se complementando, a gente sabendo usar, são todas muito a nosso favor. E a pandemia obrigou todo mundo a sair da sua zona de conforto, né? Foi uma tragédia, mas eu falo assim, no sentido profissional, tiveram que se reinventar para dar certo. E vocês usam também muito essa modalidade de parcerias com influenciadoras, né? Isso dá certo? Como que é? A gente precisa buscar por pessoas que tenham perfil, né? Daquilo que a gente busca. Principalmente, hoje nós tendo 4 marcas diferentes, cada uma comunica com um público diferente, cada uma tem uma filosofia diferente. Então, a gente precisa buscar pessoas que se conectem. Tem a parte também do RH, que eu sou apaixonada, mas marketing eu também sou demais. A formação da minha mãe é em marketing e eu cresci muito com isso, né? Então, a gente foi se atualizando muito também dentro da empresa, trazendo uma estruturação muito bacana para o marketing. E a gente busca pessoas que conversam com o nosso público, mas que conversem também com os valores da marca. E eu falo muito isso de questão de valores, de questão, né, de propósito, porque é o que mantém nossa credibilidade e nosso alinhamento com o público. Nós trabalhamos e é sempre um trabalho muito gostoso, porque a gente cria cenários, né? Tem a liberdade de poder fazer muita coisa diferente através de pessoas que nos representam. Que legal. E hoje vocês, a gente já deu um spoiler aí, né? Já estão em mais áreas às vezes diferentes. Como que vocês foram crescendo, né? Como que veio a ideia de expandir, da Quem Disse, da Intimissimi e da Body for Sure?
A Quem Disse, ela veio como um desafio pessoal. Eu sempre fui um pouco imediatista. E quando eu, mais nova, não tinha entrado no processo ainda, porque a minha idade tem pré-requisitos e a idade é um deles, eu cheguei para minha mãe, e na época eu fazia coaching. Nossa, uma pessoa que foi, assim, sensacional também, muito importante pro meu crescimento pessoal e profissional. Eu tava inserida numa empresa que na época já estava muito bem estruturada pela minha mãe, as áreas já estavam caminhando muito bem. E eu queria espaço para crescer, só que ao mesmo tempo eu não tinha nem o conhecimento e nem a idade suficiente para assumir algo muito grande, né? Uma área, a empresa nem se fala, mas áreas grandes eu não tinha experiência para poder assumir. E aí foi onde eu conversei com a minha mãe e falei, mãe, eu tô aqui nessa função, tô super feliz, mas eu queria muito um espaço para eu poder crescer, para eu poder errar, para eu poder fazer as minhas coisas do meu jeito. E aí foi onde a Quem Disse Berenice nasceu na internet, mas logo ela começou a ter pontos físicos. E na época o Grupo Boticário, ele selecionava quais eram as cidades que comportavam pela estrutura e pelo gerenciamento de cada franqueado, para eles terem certeza que uma marca muito nova no mercado, né, teria sucesso. E aí, na época, ela chegou pra mim e falou assim, filha, tá aqui o seu desafio. Você não queria seu espaço? Tem a marca, Quem Disse Berenice, vieram, conversaram comigo e a gente vai abrir aqui se for sua. E eu tinha 19 anos na época. De família. Que ela com 16, né? Aí ela falou, não, já tá com 19, vai abraçar essa bomba. Já tá quase uma avó com 19. E aí era a loja que tinha que ser aberta ainda em shopping, que traz alguns desafios, né? Questão de horário e tudo mais. E eu pensei, louca. Mas tá aí, né? Minha mãe sempre foi muito preparada em relação à preocupação do futuro. Então, antigamente, ela não sabia se quando a gente fosse fazer faculdade, enfim, teria condições financeiras de arcar uma faculdade particular, se a gente assim optasse. E então, ela foi fazendo uma previdência. Ela tem uma previdência para cada um dos filhos. E ela falou, olha, mas é sua sim, sua. Sua gestão, seu financeiro, seu te vira. Eu falei, tá bom. Aí a gente ficou um tempo namorando a Quem Disse, até ela ter um pouquinho mais de histórico, dar uma amadurecida. E aí em 2015, quando eu tava com 21 anos, a gente veio a abrir a loja. Então foi um desafio aí que eu assumi. Foi dessa forma que veio pelo próprio Grupo Boticário, porque é uma marca que faz parte do grupo. A Intimissimi e a Body vieram em momentos onde a gente olhou para dentro do negócio, pensamos, somos 3 mulheres muito ativas, minha mãe tá brincando que quer aposentar porque ela não dá conta, ela gosta muito de trabalhar, ela é muito dinâmica. Nós olhamos e nós falamos, somos 3 mulheres muito dispostas, que querem fazer acontecer, só que o negócio é um só, e na época não existiam os movimentos que hoje estão tendo, né, que estão possibilitando o nosso crescimento, né? No passado a gente expandiu de 8 cidades para 23 cidades, então foi algo muito recente. Ali pós-pandemia, 2020, 2021, a gente já vinha pensando em diversificar, para que a gente pudesse também ter uma estrutura financeira no futuro maior, porque, como eu comentei, né, um núcleo familiar que ia virar em 3, 4 famílias diferentes que dependeriam do mesmo negócio. E aí, na época, a gente começou a olhar por marcas que fariam sentido, que conectavam com a gente. E foi onde elas apareceram nessas buscas. Quando a gente começa a buscar, as coisas começam a vir, né? Aparecer. E aí foram oportunidades que a gente teve. A Intimissimi já existia aqui em Uberaba. A gente adquiriu ela de uma outra franqueada. E a Body, por relações que nós temos dentro do shopping, a marca tinha procurado um outro franqueado que ele já estava em outra área totalmente diferente. Ele falou, não é para mim, mas eu conheço mulheres que vão fazer muito perfil do que você hoje busca. E entraram em contato, eu já era super consumidora da Body, tanto que quando a gente foi fazer o treinamento, eu falei, abre o meu CPF aí, certeza que vai estar na lista de cliente de potencial na cidade. Então, são marcas que fizeram muito sentido, que nós já consumíamos, e nessa procura por expandir, diversificar o negócio, elas apareceram e a gente encarou o desafio. Nossa, eu sou suspeita pra falar da Body. Eu lembro que uma vez você até comentou comigo que parece que a Body, assim, te deixa mal acostumada. E é verdade. Nossa, gente, é muito confortável. O meu namorado passa comigo no shopping e fala, vamos. Passa na frente da Body, ele não, vamos rápido. E ele já sabe que agora tem linha masculina? Sabe, minha filha, sabe. Eu já mostrei pra ele. A última vez que eu fui, eu falei, ó, aqui, ó. Aí ele, Aí eu falei, tá vendo? Agora tem pros dois, né?
E as marcas, obviamente, essas franquias, elas priorizam pessoas que já têm know-how, né? Com certeza. Então, vocês, por já estarem com uma franquia gigantesca, mais de uma, quando aparecem essas oportunidades, eles devem querer que vocês invistam, né? Querem, É isso. bastante. Pessoal, a gente também gostaria de agradecer ao Armazém da Cerveja, que está conosco em mais um episódio, mandou as bebidas. Então, muito obrigada. E eles têm esse box aqui, que tá aqui atrás, super prático. Então, é ideal para o evento. Fica nesse box, né? Já vem com gelo, prontinho para vocês usarem. Hoje em dia, Virgínia Fonseca com a We Pink tem dado, assim, um novo ar, né? Para esse mundo e esse ramo. Vocês sentem que essa nova concorrência desafia esse mercado mais tradicional? Eu não diria desafia, mas mexe. Hoje a gente está vendo a realidade de muitas influenciadoras, né, sejam blogueiras ou pessoas influentes, usando da sua credibilidade e daquilo que elas têm propriedade no assunto para trazer produtos que comuniquem com as pessoas que já acompanham elas. Mas a gente tem também muito lado, não da questão do tradicionalismo, mas a gente não se apega à marca ser tradicional ou não. Mas a qualidade dos produtos, hoje como a gente lida com a nossa equipe para o atendimento ser uma experiência, porque hoje pontos físicos, eu não acho que internet vá matar ponto físico, já tem esse papo há muitos anos e não acho que é uma realidade, um complementa o outro, porque hoje o mesmo consumidor, ele é consumidor por comodidade, por conveniência. Se me convém comprar na internet, seja pelo prazo, seja pela comodidade, eu vou comprar. No nosso caso do Boticário, eu conheço minha colega de trabalho, vende determinada marca, eu vou comprar dela porque amanhã ela me leva. Quando a pessoa vai até a loja, ela tem vários diferenciais. E entre eles é o atendimento. Então, a experiência que a gente proporciona. Então, acho que a gente usar da marca que a gente tem e extrair o melhor dela. No nosso caso, como nós somos franquia, a gente tem toda a segurança de um produto de muita qualidade, de um mix muito diversificado, de ferramentas que agregam muito no nosso atendimento. Mas eu vejo, assim, olhando estrategicamente o posicionamento das marcas, acaba mexendo porque é um movimento de mercado que as marcas não vão deixar de olhar. E a gente tem muitos exemplos também de marcas que nós temos dentro do grupo que acabam fazendo alguns lançamentos em parceria com pessoas como influenciadoras que trazem, sim, pra gente, às vezes, um público diferente, dá uma fomentada ali em alguma linha que, às vezes, não estava tendo determinada performance e aí traz um novo significado, né? Ressignifica ali o posicionamento da marca. Então, eu acho que é mercado para todo mundo, questão de conveniência do que vai comprar, daquilo que conversa ou não conversa com as pessoas, porque hoje são poucas as pessoas que têm fidelidade a uma marca que não olha para nenhuma outra. O cliente, ele quer experimentar hoje o que está sendo falado na internet, né? Seja a Virgínia, seja qualquer outra pessoa que tenha nome, que hoje está com, né, diversas pessoas também com marcas de maquiagem, além de cosméticos, maquiagem tem pegado muito forte. Eu vejo que mexe de forma estratégica, só para falar como está acontecendo aqui o movimento, vamos nos adaptar. O público hoje quer usar o que o influenciador usa. Sim. Então é muito mais sobre o que ele usa do que sobre o que é o produto em si, né? Exatamente. Exato. E esse é o cuidado, né, que tem que ter também, né? Porque as marcas, quando elas apostam naquele influenciador, que a Virgínia, no caso, ela tem a própria marca dela com o nome dela, né? Exato. Mas tem marcas que, igual a Camila falou, né, usa o influenciador. A gente tem que olhar muito o histórico, o comportamento, porque isso também depois influencia, né? Com certeza. Então, e quando você fala assim, se Virgínia atrapalha a gente, ser um concorrente, hoje é tão interessante porque as pessoas, antigamente, né? Vocês são muito novos, não dá nem para falar muito antigamente, mas a gente tinha um perfume. Perfume importado era um Paco Rabanne. Quando a gente começa lá atrás na história da perfumaria, tinha um rastro. Vocês nem sabem o que é isso, capaz. Faço ideia. Não, era um perfume, sabe? Então, assim, só existia aquilo. Então, hoje, as pessoas, elas se dão a oportunidade de experimentar mais. Hoje, você tem o perfume do dia, da noite, o da festa, o do namorar. Então, assim, você tem uma gama de perfume, que antigamente você tinha um pronto, aquilo era o cheiro da fulana. Né? Hoje não tem o cheiro da fulana. Hoje você tem aquele bem-estar que vai te incentivando. Hoje meu cabelo está assim, hoje eu quero assado.
creme, né? A gente tinha um creme. Hoje você tem cremes assim, do Vários. verão, do inverno, do sol, da chuva. Pra dormir. Muito ressecada, para tudo, né? Então, assim, aí vai consumindo mais marcas, né? E dentro dessa mudança que vocês enxergam, hoje vocês ainda enxergam Uberaba como um bom lugar para empreender e na visão, acredito que sim, né? E na visão de vocês, o que vocês acham que mudaram de 10 anos para trás? Olha, eu sou super bairrista. Eu também. Para mim, Uberaba é a melhor cidade do mundo, não é nem do Brasil, é do mundo. Eu amo a minha cidade, amo, amo, amo. E eu acho que mudou muita coisa, sabe? Mas eu acho que conservou aquela cidade que ainda está muito gostosa da gente morar, da gente conviver, da gente criar os filhos, né? Então, eu acho que essa mudança, ela cresceu. Eu me lembro, né, quando eu tinha uns 13, 14, sempre fui muito ligada com esse negócio assim de número de cidades. Eu lembro quando Uberaba era maior do que Uberlândia. Eu me lembro disso. Então, assim, a gente olhava assim e falava, nossa, e eu acho que Uberaba cresceu, mas não perdeu a qualidade de vida. Sabe? Eu sou suspeito para falar de Uberaba também. Que criou muita oportunidade. A gente estava conversando agora há pouco, né, falando aí do seu pai, Nossa Senhora de Desterro. Se você olhar Nossa Senhora de Desterro, não vou falar de muitos anos, não, 3 anos para cá, meu Deus, hoje lá está uma avenida hiper bacana, sabe, com estabelecimentos muito bem montados. O nosso operador aqui do podcast, que está aqui agora no estúdio, mora lá. Mora, você falar, gosta, né? Então, ó, isso é ótimo. Gasta no Boticário. Aí, ó, tá vendo? Na porta então, da casa assim, dele. eu acho que o Uberaba cresceu, mas não cresceu desorganizado. A gente tem uma infraestrutura, eu acho que a gente tem uma qualidade boa de iluminação, de água, de tudo. Assim, tem os problemas, mas se você olhar como um todo, a gente não está desguarnecido de alguma coisa muito séria, né? Existem coisas pontuais, bairros pontuais, mas eu acho a cidade como um todo ainda muito boa de morar. Sem dúvidas. E para a realidade brasileira, é o que eu sempre falo aqui nas entrevistas, né? Para a realidade Brasil, Uberaba é uma das melhores cidades para se viver. Sim. Também concordo. Que continue assim, né? Amém. Amém. Vocês têm, assim, alguma história engraçada com cliente? Algum cliente que já fez, assim, alguma coisa que vocês falaram, meu Deus do céu? Com certeza, não é possível. Ai, sempre tem várias. Mas deve ter alguma específica, assim, que marcou. Ai, eu já passei muita vergonha também com o cliente. Tem alguma específica que se você se lembra que você te marcou, que você nunca mais vai esquecer? A gente acaba sendo um pouco psicólogo, né? Eu tenho 2 histórias que me lembram. Uma foi marcante, que não é engraçada, mas foi muito marcante pra mim, onde eu tava falando dessa questão de experiência, né? Da gente proporcionar experiência. E outra foi uma que eu tive que, nossa, me virar, porque eu ia desmaiar na frente da mulher. A gente acaba virando um pouco psicólogo, né? Quando a gente trabalha com pessoas. Sim. Principalmente ali na área de atendimento, quando nós somos vendedores. E a primeira história, eu me lembro de uma mulher que tinha acabado de fazer uma bariátrica e ela estava querendo começar a se cuidar mais, a ser vaidosa, né? E foi procurar cremes e tudo mais. E eu tenho pavor de agulha, de ponto. Eu passo mal, eu desmaio. E a mulher me levantou a blusa no meio da loja para mostrar os pontos dela, a bariátrica dela. E eu comecei a passar mal. Comecei a segurar nas prateleiras. Nossa, falei, meu Deus, eu vou desmaiar. E aí eu tentando focar. E aí eu tive que chamar outra vendedora. Aí ela começou a conduzir o atendimento comigo. Aí, de repente, eu saí e fui lá pra dentro. Falei, meu Deus, deixa eu reestruturar aqui. E outra muito marcante que eu conto muito nas oportunidades que eu tenho de conversar com o time de loja. Quando eu tava no atendimento da Quem Disse, eu não lembro que data que era. Eu lembro que a loja tava muito movimentada. Se eu não me engano, era até a gente tá na semana do batom. Beijo. Eu acho que era uma semana do batom, que ferve a loja. E uma cliente foi lá, ela claramente estava sem maquiagem e ela falou, olha, eu não sou vaidosa. Sempre que eu venho ao shopping, eu compro coisa para os meus filhos, né, e tudo mais. Então, queria, né, começar a me maquiar, o que você me indica? Aí eu fui mostrando para ela os batons, a loja fervendo, mas eu dando toda a atenção do mundo. E ela foi passear no shopping e voltou. E aí ela falou assim, olha, eu me senti muito bem com o batom que você me passou, tô muito feliz, me senti muito bonita. E hoje o meu marido me deu um dinheiro para eu vir ao shopping, porque, como eu te falei, todo o dinheiro que eu tenho, eu sempre compro coisa para os meus filhos. Mas hoje eu vim cuidar de mim.
E eu vim no shopping para escolher uma loja para poder gastar o meu dinheiro, para que fosse o lugar que eu olhasse para mim, cuidasse de mim, e eu escolhi aqui. Você me fez muito bem e eu tô me sentindo muito bonita. Gente, nossa, eu arrepio só de contar essa história. Então, é das que mais me marcou. História engraçada, Muito a gente legal. tem aos montes. E Já tomara estourei que ela- caneta na cara da cliente. E aí, ela sujou. Eu achei que era uma pinta. Eu fui falar pra ela, mas era uma pinta dela. Nossa. Não. Várias situações. O que é Várias. caneta? Caneta é... Caneta. Eu tinha estourado uma caneta na loja. Caneta Bic. Ah, sim. Eu tinha estourado uma caneta na loja e minha mão tava toda preta. E o papel todo preto, tudo preto. E aí a mulher, na época, tinha muita coisa que tinha que assinar, né? Notinha de cartão, enfim. E ela pegou a caneta. Eu falei, meu Deus do céu. Na hora que ela levantou, tava com uma pinta preta aqui. E eu achei que eu tinha manchado. Falei, vou ter que contar pra ela, né? Como que ela vai sair daqui da loja com a cara manchada. E eu não vou falar nada. Eu falei... Então, eu estourei uma caneta, eu acho que manchou o seu rosto. Aí ela... Não, é uma pinta que eu tenho. Aí eu, tá. Nossa, meu Deus Não, do e céu. assim, não tinha percebido. Gente, olha a cabeça. Não, tem várias. bom. Várias, Vai. Eu acho que pior que isso é só quando a pessoa pergunta de quantos meses a pessoa tá É, grávida. já aconteceu com a nossa família. Aham. Qual que vocês enxergam hoje que é o maior desafio de empreender em família e como que vocês superam esse desafio, assim, diariamente? Porque a gente vê a sintonia de vocês que dá certo. Qual que é o segredo, assim, pra vocês passarem por cima das divergências? Aí eu acho que é respeitar as diferenças. Conhecer e respeitar as diferenças. Apesar da gente se dar muito bem, a Júlia me conhece e conhece minha irmã pessoalmente, sabe da nossa relação. A gente é um e carne, nós super nos entendemos. Mas sempre tem as diferenças. Assim, no começo, eu e minha mãe, a gente teve vários desafios justamente por conta disso. E até a gente entender como que é o perfil de cada uma, entender os desafios que ela passou antes de eu entrar, os desafios que eu passo também tentando criar o meu espaço, foi um processo de aprendizado muito grande para nós. E quando a Florença ingressou no negócio, eu acho que já foi um pouco mais fácil, porque a gente tinha tido esse momento entre nós de entendermos a nossa diferença e a gente sempre se respeitar como família. Quantos anos a Florença tem? A Florença tá com... Eu tô com 31, 26. ela tá com... Que 26, mas ela tá com 29. 29, Ela é vai 26, fazer eu li 30. Felipe. É filho demais. É. Né? E ela, a Florença já é responsável por quantas lojas? Então, nós somos divididas por canal. Hoje, as lojas são da minha gestão. E nós temos o canal da venda direta, que são as nossas revendedoras, revistinha por catálogo. E ela é responsável por esse canal. Então, são canais de vendas que a gente lida de forma diferente. Não, é porque eu tô perguntando porque assim, você foi responsável por uma loja com 16, e aí tacou uma nela com 19. 19. E a Florença Florença era com- venda direta, hoje a gente tá com 4.500 revendedoras. E ela é responsável. Ela é responsável. Aí ela deve ter assumido isso com 17, né? Então, A Florença, ela acabou indo estudar fora, isso é uma coisa bacana também, porque ela sempre foi muito inteligente, muito estudiosa, e assim, ela achava que ela tinha, né, que ir pra uma USP da vida, que foi onde ela foi, e eu preciso, né, me virar, Com sair 18 de casa. anos, ela falava assim pra Camila, Camila, você completou 18 O anos. que você tá fazendo em O que casa? você tá fazendo em casa? 18 anos, os filhos não podem ficar mais com os pais. Nossa. Eu, aham. Aí vai escutar na história. E aí ela passou na USP, também optou por fazer administração. Mudou para Ribeirão Preto, ela foi para Ribeirão Preto. Só que nossa família é muito agarrada, e ela particularmente é muito agarrada à família. E aí ela chorava, ela me ligava, e aí ela, porque eu tenho prova amanhã, não tô conseguindo estudar, me ajuda a estudar por telefone, que é matéria que você já viu e tal. E aí a gente trabalhando juntas, ela, o que tá acontecendo na empresa, me atualiza porque eu não tô sabendo. Então ela começou a sentir muito isso. E aí ela percebeu o que eu falei no começo, de que fazia muito mais sentido. Se ela tinha certeza do que ela queria, estar aqui junto com a gente e já ter o processo de aprendizado dentro da nossa própria empresa. Não desmereço e vejo assim que é muito importante ter visão de mercado e experiências fora também. Mas se a gente tem uma boa estrutura e tem certeza daquilo que a gente quer, a gente busca, dentro da nossa realidade, se profissionalizar da melhor forma. Então, ela, e logo 6 meses, ela voltou. Que E gracinha. veio trabalhar. E aí, assim como eu, e assim como minha mãe,
nós começamos não assumindo área nenhuma. Eu já fui pacotinho, né? Comecei como pacotinho, mas já fui vendedora, já fui caixa. A gente tem um papel dentro da empresa que chama multiplicadora, que é como se fosse uma treinadora. Já fui maquiadora. E aí eu comecei dentro desse canal loja, da mesma forma minha irmã começou dentro do canal venda direta. Então, ela, da mesma forma que eu fui vendedora, a gente tem outras nomenclaturas dentro da venda direta, mas ela seguiu também todas as etapas, pra gente entender todo o processo, né? As dores ali de chão de loja que a gente fala. Então, hoje, tudo que a gente lida dentro da empresa, a gente passou. E a gente sabe o que aquilo significa, o que aquilo é, as dificuldades que aquilo tem. Então... quando a minha irmã veio, já veio nesse processo de aprendizado, mas até hoje a gente lida com muitas questões, porque hoje somos todas adultas, de opinião muito forte, todas nós temos a liderança muito aflorada, então uma não deixa a outra mandar na outra. Então é uma briga constante nesse sentido. Mas a questão é de respeito, é muito respeito, tanto pela pessoa como pelo profissional. E o respeito entendendo que é família, de que a minha mãe sempre falou isso, aqui dentro da empresa, eu não quero que seja uma empresa que a gente lide aqui como sócia. Nós não vamos deixar, primeiro de tudo, nós somos mãe e filhas. Exato. Então, a gente tem que ter relação de mãe e filhas. Não quero vocês me chamando pelo nome, mãe e tudo mais, mas ao mesmo tempo, você ter o respeito de dentro da empresa... Apesar de ser irmãs, porque a família, às vezes, a gente acaba extrapolando, né? Dando uma exaltadinha, porque a família mesmo daqui a pouco vai ficar tudo bem. Mas não é bem assim. Então, se a gente já tem que ter esse respeito fora, dentro da empresa, mais ainda. Então, acho que isso favoreceu muito. Eu nunca tive essa filosofia, olha, na empresa nós somos uma pessoa e na família nós, em casa, somos... Não, eu não tenho botão para desligar. Chegar na empresa, liga um botão, chega em casa, liga outro botão. Não tem botão para desligar e nem para ligar. Igual então é tudo uma coisa só. Então eu não gosto. Cada um tem seu pensamento, mas eu gosto de ser mãe em todas as ocasiões. Entendeu? Então eu não quero que me chamem pelo nome, não, que eu brigo. E parece que, pelo menos pelo que pouco que eu conheço de vocês, né, que o sucesso de vocês se dá muito por conta disso. A maneira que você mostrou a profissão para suas filhas, né, para a família, e a maneira como você lida com elas também no dia a dia. É isso. Com certeza. A gente tem um programa aqui que chama Bate-Bola Jogo Rápido, que a intenção é a gente fazer perguntas e vocês responderem de forma bem direta, né? Bom. Coisa de uma palavrinha, assim. E aí, para começar, eu queria que vocês se definissem em uma das marcas que vocês administram hoje. Ah, meu Deus. Não consigo, meu Deus. Começa você. Mas se fosse para escolher uma, qual que seria? O meu é Boticário. Ai, não sei. Eu acho que é quem disse. Uma palavra que define a relação de vocês nos negócios. Muita força de vontade. Respeito. Um erro que virou aprendizado. Regra. Seguir regras. Nossa, que difícil, gente. Esse bate-bola é sempre muito difícil. Eu acho que esses erros do começo da gente, né, até... Uma palavra só. Ai, mãe. Não precisa ser uma palavra, mas uma resposta... Sentido literal. Eu acho que aprender mesmo com os erros do processo dessa questão familiar. Acho que é isso. Um conselho de mãe que você leva até hoje. Não necessariamente um conselho, ou às vezes uma experiência. Ai, vários, mas o que eu mais gosto é o TBC, tirar a bunda da cadeira. TBC. Bacana. E um conselho de filha que você levou até hoje? Conselho de filha? Mãe, calma, mãe. Eu sempre respeito isso, que a Camila, ela é muito assim de... Metódica. De processo, né? Que é o tal do eficiente ou eficaz, né? A diferença. Então, assim, ela não pula uma etapa. Eu já tô, assim, comendo cru lá na frente. Nossa, ela e a Florença, entendeu? aí são 2 contra 1, é desleal. É, desleal. Então, assim, ela fala, mãe, calma. Então, eu aprendi muito isso com ela, sabe? De processo, coisa de engenheiro, né? De processo mesmo, para a casa não cair. Então, você tem que planejar, executar, né? E tudo. Eu já ia, né? Mas eu aprendi muito isso. Muito bacana. Eu também sou assim. Assim como ela, assim como eu? Assim como ela. Assim como ela, Eu gosto de processo, eu sou metódico. O pessoal pega no meu pé e fala que eu sou... Me apelidou lá de planilheiro, de tanta planilha. Rei das planilhas. Na visão de vocês, qual que é o maior desafio do empreendedorismo hoje? Pessoas. Eu acho que conhecimento interno. Olha que no Brasil, hein? Burocracia, eu acho que corre ali lado a lado.
Se vocês não fossem empresárias, seriam o quê? Fazendeira. Morava na roça. Eu já pensei nisso. Eu acho que eu seria consultora. Que eu gosto muito dessa área empresarial. Então, eu penso que eu teria feito ou uma psicologia, algo nesse sentido, mas que eu tenderia ali pro lado organizacional. Legal. Uma franquia que vocês nunca teriam. Alimentação. Nenhuma Ramo de alimentação. Ei, cuidado, hein? Por quê? Alguém tá querendo montar? Não, é porque eu entendo a visão de vocês, né? Mas igual meu pai brinca, cuidado que a língua é o chicote daqui. Meu marido tem, meu marido e minha cunhada tem a Casa Balduco, eu vejo de perto. Aí daqui 5 anos a gente tá aqui de novo, vocês com 15 franquias de alimentação. Mas é por causa de horário, Eu imagino. de perda, nossa. E uma franquia que vocês têm vontade de ter? Alguma marca? Que não possuem ainda, né? Que não possuímos. Ai, eu não sei. Nossa, e perguntar assim, a gente dá branco, né? Porque tem várias vezes que eu falo. Nossa, fala alguma aí pra eu pensar aqui. Eu sempre falo de coisas assim nesse sentido. Não, eu gosto muito de roupa, sabe? Eu teria alguma coisa na área de roupa. Sapato, eu acho que não, seria roupa Eu já mesmo. olhei assim, não pra abrir, mas eu me interesso quando é acessórios, joias, eu gosto muito. Não de uma marca específica, mas... Vivara, que, por exemplo, é o ramo, não é franquia, né? Mas, enfim, eu fico olhando e eu falo, nossa, deve ser tudo, né? Eu não entendo absolutamente nada. Produto preferido das lojas? Maquiagem. Não consigo eleger um. O meu é a categoria de perfumaria. Eu tenho um que as meninas quase me matam, porque não é o produto mais caro, mas é que eu amo, é a Colônia Cecita. Nossa, e assim, das primeiras, acho que foi a Cecita terceira a gosta. ser criada. Que legal. Eu amo o Elisée. O Elisée. Eu acho tudo. Agora é uma pergunta padrão, né, que a gente faz para todos os convidados, que qual frase estaria na sua lápide? Nossa, gente, que pergunta profunda pra ser um bate-bola. Eu posso pegar uma frase emprestada? Claro. Pode. Porque eu vou pegar a frase do Dr. Miguel, né? Que é o dono do Boticário. Eu acho a frase dele, assim, representa tudo na minha vida. Nunca deixe seu passado ser maior do que o seu futuro. Que os seus sonhos. Seu sonho é que seu futuro. Muito legal. Sabe? Então, assim, eu fui, né? Isso não pode ser maior do que o que eu quero ser, o que eu vou fazer. E isso é muito difícil. Sem dúvida alguma. Nossa, Né? Eu não sei uma frase pronta, mas seria alguma coisa em relação a viver a vida assim, porque eu sou uma pessoa muito feliz e muito resiliente, eu gosto de olhar a vida com um lado positivo e eu melhorei muito, né, de anos pra cá, que eu era uma pessoa às vezes estressada. E eu acho que é questão assim de você não levar a vida tão a sério, sabe? Saber curtir um pouquinho dela e acreditar que tudo no fim dá certo, de uma forma ou outra dá certo. É exatamente isso. Muito bacana, gente. Muito obrigado por vocês terem participado desse episódio. Foi um bate-papo muito legal. Prazer poder falar com vocês, que são empreendedoras aqui na cidade, que geram renda, geram emprego. É uma das bandeiras que eu defendo e das bandeiras que eu admiro, né? Muito antes de estar na política, de ser só um cidadão mesmo. Eu acredito muito que o país é movido por pessoas como vocês que acreditam no empreendedorismo. Então, foi uma oportunidade muito legal. Espero que seja a primeira de outras. Muito obrigado por vocês terem vindo. Nós que agradecemos, Com né, Camila, a certeza. oportunidade de mostrar um pouquinho, né? De nós, do trabalho. A grande história que vocês têm. Com certeza. Obrigada pelo espaço. Agradecer mais uma vez ao Armazém da Cerveja, que esteve conosco nesse episódio. As meninas, que com certeza enriqueceram a nossa temporada. E deixar as portas abertas, né? Pra gente Exatamente. conversar mais também. E se Com vocês certeza. tiverem alguma rede social, de alguma Isso. franquia ou não, né? Não sei. Ou de vocês mesmos, pessoal, quiserem divulgar, pode falar aí. Nós temos, né? @oboticario.uberaba, @quem disse Berenice Uberaba, Body for Sure Uberaba e Intimíssimo Uberaba. tudo o nome das marcas Uberaba. Show de bola. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada a vocês. A gente espera vocês no próximo episódio. Não se esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar o nosso vídeo com mais pessoas.